Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um MC Fórum Online. Meu nome é Flávio de Camargo, sou engenheiro civil, sou gerente técnico da MC, gerente de produtos da linha de impermeabilizantes de mantas de PVC, que é basicamente o que a gente vai tratar hoje no nosso MC Fórum. Então, eu agradeço aqui a presença de todos vocês aqui online com a gente. Eu vou fazer uma apresentação aqui primeiro, vou mostrar os slides, vou dar uma explicação. Quem tiver dúvidas pode ir colocando as dúvidas no chat, e ao final a gente vai selecionar algumas dúvidas, as mais importantes, aquelas que a gente conseguir dentro do nosso tempo aqui, para esclarecer para vocês. E de qualquer forma, eu vou deixar no final também os meus contatos, e vocês podem entrar em contato com a gente posteriormente, caso queiram conhecer um pouco mais dos sistemas de impermeabilização e sistemas de cobertura verde que a gente tem trabalhado aí pelo Brasil afora. Então, muito boa tarde para todos, agradeço mais uma vez a presença de vocês e vamos começar a nossa apresentação técnica. Opa! Começou um pouquinho antes. Muito bem. Bom, pessoal, o tema que a gente escolheu para esse MC Fórum é algo que está muito em voga no mercado e é uma tendência para o uso das coberturas, das lajes de topo de edificações, sejam casas, sejam edifícios, prédios residenciais, prédios comerciais. Nesse momento, a gente está passando por um momento de isolamento, né? E eu aposto que muitos de vocês aí pensarão como seria bom ter um telhado verde aqui no meu prédio, na minha casa, para poder tomar um pouco de sol, para poder estar em contato com o meio ambiente. E, na realidade, ainda aqui no Brasil, é um mercado que tem muito a se desenvolver. A gente ainda tem pouco uso das nossas coberturas e, quando é o uso, nem sempre é um uso verde, né, do jeito que a gente vai falar aqui um pouquinho. Bem, então, nesse MC Fórum, a gente vai tratar um pouco disso, né, o que é a cobertura verde e qual o impacto da construção civil na parte aí de impacto ambiental. Então, a construção civil, ela é considerada aí pela ONU a atividade mais poluente do planeta. 30% das emissões de CO2 por conta de toda a cadeia, né? Então, não estamos falando só da obra em si, mas de toda a produção de materiais para a obra, de toda a atividade, transporte dos materiais, toda a parte, até a finalização, as reformas, tudo isso consome tanto recursos naturais, quanto emite CO2 ao longo de todo o processo. Então, nós temos elevado demais a nossa quantidade de CO2 na atmosfera, e tudo que a gente puder fazer hoje para contribuir com o meio ambiente é super importante e super bem-vindo, né? Então, aqui, a gente já consome energia, consome recursos desde o projeto, né? Depois a construção, reduz a permeabilidade do solo, acelera a velocidade de captação e de liberação da água pluvial. Depois tem toda a operação, né, que gasta energia, que tem a manutenção, as reformas, demolições, geração de entulho. Então, é uma atividade que tem muito impacto, né? Mas é uma atividade essencial, é uma atividade fundamental para o ser humano, a construção civil. Aliás, todos temos que ter onde morar, onde trabalhar, onde passear, né? Então, são os nossos espaços
de edificações, de indústria, tudo isso a gente precisa cuidar com muito carinho e pensando muito na questão do meio ambiente. Então, o nosso impacto aí no Brasil das construções, desse dado aqui é bem interessante, 21% do uso da água, 23% das emissões, 42% da eletricidade e 65% dos resíduos. Então, é bastante coisa e se a gente puder contribuir, essa contribuição vai ser muito importante do setor para o meio ambiente e para o próprio setor, né, para a gente atenuar aí o nosso impacto. Então, tudo que a gente fizer reduzindo gasto energético, reduzindo emissão de carbono, uso de água e fazendo aproveitamento de materiais com reciclagem para que a gente não extraia materiais do meio ambiente, tudo isso é muito importante, né, e a gente tem aqui alguns dados do Green Building que fala um pouquinho sobre isso também. Então, a construção sustentável, e nessa construção sustentável envolve muito mais coisa do que só o telhado verde, né? Então, o uso de materiais ambientalmente corretos, a utilização de materiais com redução de gasto energético de ar-condicionado, isolamento térmico junto com impermeabilização. Então, existem várias técnicas e várias formas da gente tornar a nossa construção sustentável, né? E com isso a gente trazer benefícios em redução aí dessa geração de impacto para a construção. Alguns dados também aqui da BBC News, né? Então, cobertura verde é um setor que vai oferecer milhões de empregos. Numa época que nós estamos tendo aí um crescente muito grande do desemprego, eu acho que quem estiver antenado com esse setor, quem estiver conhecendo mais esses sistemas, vai estar com uma empregabilidade melhor e vai ter um futuro talvez mais promissor, né? Então, é importante a gente conhecer esse tipo de sistema, né, para nós mesmos como profissionais também. E a cobertura verde é uma tendência no mundo, né? Ela começou já há bastante tempo, né? Não é algo novo, né? Desde os jardins lá da Babilônia, né, que eram telhados verdes, lajes com coberturas verdes, né? A gente tem aí obras por todo o mundo, né? Na Alemanha, esse conceito começou lá pela década de 80, estimulado por leis municipais, estaduais. Aqui no Brasil a gente já tem algumas coisas, né, começando, mas ainda muito incipiente. Na Inglaterra, desde 1930, já existem algumas leis, algumas obras com essa característica. Na Europa, nos Estados Unidos, existem bônus, subsídios. Aqui no Brasil, depende muito mais da nossa consciência, né, do que particularmente de subsídios, né. Tóquio, né, eles têm ali uma meta, né, de 1.000 metros quadrados, eles têm que converter aí 20% em cobertura vegetada para cada 1.000 metros quadrados. É uma legislação de 2001. Então, não é algo novo. Nós estamos falando aí de 40 anos, de 20 anos, né, então tem bastante coisa aí avançando, né? No Brasil existem alguns incentivos, certificação Quali Verde, algumas certificações em algumas cidades que estão avançando, mas ainda bastante incipiente. Alguns exemplos de obras, né? Algumas mais novas, outras mais antigas, né? O Rockefeller Center, lá nos Estados Unidos, já é bem antigo, né? Uma obra consagrada, com jardins belíssimos, super visitados, né? Na Alemanha, aqui um hotel próximo a Munique, né, totalmente integrado no meio ambiente. Aqui na Dinamarca, na Faroe Islands, lá tem várias casas com telhado verde, é um estímulo da região, né, do próprio município, ali da região das ilhas, e é uma característica, virou uma característica da cidade, inclusive, né. Um parque, né, que foi convertido, uma ponte aqui em um parque, lá no Millennium Park, em Chicago, né, uma área urbana, que foi dado um reaproveitamento muito interessante, né, uma área onde todo mundo passeia, faz piquenique, então, o uso do espaço urbano com vegetação sobre laje, né.
em Altenburg, lá na Suécia, também tem muitos telhados verdes em todas as casas, né? Então, não necessariamente precisa ser uma obra grande, né? Podem ser obras menores, obras residenciais, né, de todos os tipos. Alguns conceitos aí, né? A gente chama, às vezes, de telhado, de jardim, né? A cobertura verde ela é mais do que um jardim em cima da laje, né? Ela tem todo um conceito, né, de cultivo, de plantas ornamentais, às vezes hortas, né? Às vezes áreas extensas como parques, né? O telhado verde não é simplesmente você pintar o telhado de verde, você colocar uma grama em cima do telhado. Tem todo um projeto, uma manutenção, a durabilidade tem que ser levada em conta, toda uma tecnologia para que ele traga os benefícios de um telhado verde, uma cobertura verde, benefícios ambientais, benefícios técnicos, né? A gente quer um telhado verde, mas não quer ter infiltração, por exemplo, na área embaixo desse telhado, ou não quer perder e fazer a manutenção dessa vegetação anualmente, né? A gente não quer trocar tudo, né? Senão teria geração de mais resíduos. Então, isso tem que ter uma boa durabilidade, tem que ter um bom projeto. E aí algumas vantagens, né, para a gente entender quais são os pontos positivos aí de uma cobertura verde. Então, o primeiro passo, o primeiro ponto importante é a compensação do passivo ambiental, né, para as edificações. Então, cada vez mais vão haver legislações, vão haver certificações, exigências. Hoje em dia, muitos escritórios que vêm de fora e fazem as suas instalações, suas sedes no Brasil, os edifícios de escritório deles têm que ser certificados. E essa certificação, com certeza, a cobertura verde gera pontuação na classificação ambiental do edifício, né? A redução da demanda por energia, né? Então, quando a gente faz a instalação de uma cobertura verde, nós reduzimos aí o gasto energético, tanto com calefação, quanto com gasto de aparelho com ar-condicionado, porque ele gera um bom isolamento térmico. A terra tem essa característica, cobertura vegetal com a terra, vai ajudar bastante e contribuir bastante nisso. Outro ponto que aí é mais para o meio ambiente mesmo, para a área das cidades, né, nós temos a poluição aí, partículas de poeira soltas por toda a nossa cidade, né, e quanto mais áreas verdes, né, elas reduzem, elas retêm e filtram essas partículas nas folhas e tiram da atmosfera, né, não deixam elas permanecerem na atmosfera. Isso contribui também para a qualidade do ar, não só pela geração de oxigênio das plantas, mas também pela retenção das partículas e da poeira, né? Outro ponto aí bem interessante é a questão do resgate da biodiversidade, né? Pássaros, espécies vegetais, tudo isso com mais áreas verdes, a gente ajuda o meio ambiente a se restabelecer, essa biodiversidade a prosperar. E a redução também do ruído. Esse é um ponto que às vezes a gente não leva tanto em consideração, né, mas ela dá a cobertura verde, além de dar um conforto para quem está dentro do imóvel, em termos de isolamento térmico, também ajuda no isolamento acústico, mas mais que isso, ela ajuda na redução do ruído da área externa, porque a própria cobertura verde, ela segura ali a transmissão dos sons, né, então, pelas plantas e pelo solo, e isso ajuda nessa absorção dos sons, né, esse reverberar dos sons, ele é atenuado, né, com o aumento das áreas verdes nos centros urbanos. A retenção de água do solo pelo substrato, né, isso é bem legal, porque os telhados brancos têm alguns benefícios, os telhados com laje exposta, com telha, todos eles têm as suas características, mas em todos eles a água vai escoar muito rapidamente para a rede de esgoto, para a rede pluvial, né, e com isso gera muito mais rápido baixa infiltração pelo solo, e aí com isso enchentes localizadas nos centros urbanos, né? Então ela retém a água e essa água evapora, então parte dela nem vai para a rede e parte dela desce para a rede, mas desce de uma forma muito mais lenta, né? Então isso ajuda também.
essa evaporação também melhora a umidade do ar nos centros urbanos, né? Aqui, nessa época que nós estamos vivendo de inverno, estávamos falando aí em 30%, 40% de umidade relativa do ar, quando o ideal deveria ser 60%. Talvez se nós tivéssemos coberturas verdes mais espalhadas pela cidade, teríamos uma condição melhor, né? Uma condição de bem-estar melhor. A fotossíntese, né, a remoção do CO2 e devolvendo oxigênio para as áreas urbanas, isso tudo também colabora. Aqui a parte que eu falei de segurar a água, né, a questão da infiltração do solo, né, então, quando a gente não tem uma cidade, né, a retenção pelo solo, né, ela vai ficar em torno de 80%, 90%, e somente 10% a 20% vai para os rios e córregos, né. Enquanto quando a gente tem residencial, de 50% a 60%, e quando a gente tem ali uma cidade, uma área urbana mais adensada, só 10% é retido pelo solo, todo o resto vai para os rios e córregos. Quando a gente inclui ali o telhado verde, a gente atenua, né, essa velocidade da água e retém muito mais água no centro urbano, né? Então, outro ponto positivo. Então, um resuminho aqui dos pontos positivos, né? Então, ela garante maior conforto térmico, evita que o calor se acumule na construção, permite a retenção de água de chuva, aumenta o isolamento acústico, diminui a entrada de barulhos externos, contribui para a filtragem do ar, ameniza ao menos um pouco aí o problema da poluição, regula a umidade do ar ao redor do edifício, protege o telhado contra intempéries. Isso é um ponto importante, né? A durabilidade da impermeabilização é alongada, porque uma vez que eu tenho uma impermeabilização embaixo de uma camada que tem um isolamento térmico, né, como o telhado verde, como a cobertura verde, eu vou ter uma variação térmica muito menor para o impermeabilizante. Então, essa fadiga de dilatação, contração, né, calor dilata, no frio contrai, essa variação térmica diminui para o impermeabilizante. Isso dá uma durabilidade maior para os materiais. Também a questão de proteger contra intempéries, né, a própria estrutura, traz mais cor, mais vida, tira um pouco do cinza, né, da nossa selva de pedra e das nossas cidades. E aí existem algumas variedades de coberturas verdes, uma delas bem interessante, né, que tem sido bastante trabalhada. Outro dia passou um documentário, se não me engano foi no Discovery, falando sobre a produção de alimento dentro dos centros urbanos, né? Então, a possibilidade de a gente fazer telhados ecoprodutivos, áreas produtivas dentro de edifícios, no meio da cidade, né? Então, produzir hortas, produzir frutas, legumes, no local onde eles vão ser consumidos. Isso reduz também a geração de CO2, isso melhora a questão de atendimento de baixa renda, a gente consegue produzir com custos menores, localmente, gerando menos transporte, contribuindo para menos devastação de áreas que hoje poderiam ser florestas, estão sendo plantações. Tudo isso a gente contribui também com o telhado ecoprodutivo, que também tem sido uma tendência muito estudada nos grandes centros. Alguns exemplos aqui. Então, tem várias metodologias, eu não vou entrar muito no detalhe, mas desde caixotes, tudo isso, pessoal, por baixo tem impermeabilização, né, tem sistema de irrigação, tudo isso tem que ser projetado, tem que ser pensado. Dois tipos principais de classificação aí quanto à questão da vegetação. Então, existem os telhados verdes ou coberturas verdes extensivas e intensivas. As extensivas são aqueles jardins suspensos, né? São substratos finos, terra até 15 centímetros, e são mais leves. Logicamente, se eu vou colocar uma cobertura verde sobre uma laje, eu tenho que pensar no peso, e essa estrutura tem que estar projetada para essa carga. Então, os telhados extensivos, né, as coberturas extensivas, elas têm um peso mais convencional, aí, que às vezes a gente não precisa fazer um reforço, por exemplo, se a gente estiver falando de uma estrutura existente, né, ou se fizer reforço vai ser mais leve, né, então, porque o peso aí vai estar entre 50 a 150 quilos por metro quadrado. A manutenção, ela é menor, né, e a nutrição e irrigação também, porque são plantas de menor porte.
então elas exigem menos manutenção, e são, em geral, aí, herbáceas, gramíneas ou hortas de vegetais. E aí existem os telhados intensivos, esses aí têm que ser bem projetados na questão estrutural, porque são parques suspensos, né, tem árvores até, como a gente vê aqui na foto de baixo, né, tem árvores de todos os tamanhos, né, o substrato para essas árvores tem que ser mais espesso, então ele vai variar aí de 15 a 50 centímetros, a carga pode ser superior aí a 500 quilos por metro quadrado, então não é qualquer estrutura, a estrutura tem que estar projetada para isso. E aí a gente vai ter árvores de maior porte que vão necessitar de cuidados mais regulares, de maior cuidado quanto à questão de penetração de raízes, de drenagem, tudo isso tem que ser bem pensado. O tipo de planta também, tem plantas que têm raízes muito agressivas, fisicamente agressivas, né? Elas vão quebrar proteções mecânicas, vão entrar dentro de ralos, né? Então tudo isso tem que ser bem pensado, muito bem projetado para evitar problemas futuros. Então, aqui o telhado intensivo, essa foto aqui é da Green Roof Guide, lá da Inglaterra, né, do Reino Unido. Lá tem bastante coisa interessante, quem quiser depois pesquisar um pouquinho mais. Então, a carga média aí, acima, um concreto armado, aí a carga média de 300 quilos por metro quadrado, né, então tem que tomar muito cuidado, porque não vai comportar se não tiver no projeto ou se não tiver um reforço da estrutura. Os extensivos, então, mais finos, né, plantas menores também. Todos eles têm contribuição, lógico que o intensivo tem uma contribuição maior, mas ele também tem um impacto maior aí na nossa construção. E aí um cuidado importante que a gente tem tido uma preocupação muito grande aqui no Brasil. Às vezes os projetos chegam de fora, com vegetações que não são adequadas, né, ou plantas que não são daquela região, e aí elas não se adaptam ao clima, as plantas morrem, a manutenção fica sendo muito exigente, né, então tem que regar demais, ou tem que regar de menos e chove muito, a planta acaba morrendo. Então, tipo de vegetação, tipo de planta, tanto para o tamanho de substrato, para a área, para a região que está sendo aplicada, isso tudo tem que ser muito bem pensado no projeto dessa cobertura verde, por isso o paisagista tem que estar totalmente envolvido, e às vezes até o biólogo, dependendo da situação. Um ponto que a gente tem que levar em consideração nos projetos é a despesa inicial e o uso e manutenção. Lógico que entre colocar uma telha, né, e colocar uma cobertura verde, a telha talvez saia mais barato num primeiro momento. Então, existe um custo inicial um pouquinho maior para a gente adotar a cobertura verde. Um telhado, uma área de cobertura, por exemplo, somente com cimentado, talvez fique mais barato no primeiro momento, mas ele tem uma série de outros benefícios que a gente falou ali na frente, né, um pouquinho antes, né, que o telhado verde vai ter. E também tem que levar em conta que vai ter um uso e manutenção ali, que vai ter um custo, né? Alguém vai ter que cuidar daquelas plantas, alguém vai ter que ter um sistema de irrigação que vai consumir água, ou um regamento, molhamento periódico. Isso tudo tem que ser pensado. Por isso, quando a gente pensa num projeto de cobertura verde, a gente tem que pensar em longo prazo. Não dá para fazer uma cobertura verde para daqui 2 anos a gente ter que refazer. Então, são sistemas para durarem mais de 10 anos, para poder viabilizar esse gasto inicial e diluir tudo isso e ganhar os benefícios que a gente comentou ali no começo, né? Então, essas adaptações do projeto são super importantes, né? Então, algumas plantas, né, que não são adequadas para determinadas áreas de telhados verdes e coberturas verdes. Não dá para pegar um projeto de fora e adaptar direto ali numa região. Mesmo aqui no Brasil, um telhado verde no Nordeste, talvez tenha que ter vegetação muito diferente de um outro no Sul, né? Então, tudo isso tem que ser pensado. E a durabilidade é o ponto aí principal, né?
o ideal para que a gente tenha esse investimento, retorno desse investimento, os especialistas falam em torno aí de 15 anos, né, para chegar no breaking point, aí no ponto de equilíbrio. Agora, o ideal para a gente, logicamente, obter os resultados significativos são mais de 20 anos. Isso é super importante, porque a gente tem a manutenção também ao longo do tempo, e são áreas de difícil acesso para fazer a manutenção da impermeabilização. Vão ter muitas camadas para a gente chegar até um impermeabilizante. Então, a nossa preocupação é uma área úmida, tem molhamento constante. Então, a impermeabilização aqui, pessoal, ela é fundamental e ela precisa ter uma durabilidade acima de 20 anos. Né? Senão, a gente vai começar a ter que trocar a impermeabilização antes do prazo aí de equilíbrio ou de benefício do telhado verde ou da cobertura. Então, é super importante escolher materiais com um alto desempenho. Então, coisas, às vezes, que a gente não está tão acostumado aqui no Brasil. Às vezes, a gente não se importa de aplicar um material impermeabilizante e daqui a 1, 2 anos tem que fazer manutenção. Aplico mais uma demão e aí resolvo o problema, né? Na verdade, aqui não tem essa possibilidade. Então, a gente precisa ter produtos de altíssima durabilidade. Outro ponto importante, a gente não vai ter presença de sol, a gente vai ter uma umidade constante e, possivelmente, ataque de raízes, proliferação de fungos e bactérias. Então, tem alguns dados técnicos desse tipo de material que são fundamentais no desempenho da cobertura verde. E eu vou falar um pouquinho mais à frente aqui. Vamos falar, então, agora das camadas que compõem esse sistema. Bom, então, como que funcionam aí as camadas? Né? Todo telhado pode se tornar um telhado verde, lógico, tendo o projeto, fazendo aí, contratando profissionais com experiência, e planejando e executando corretamente, né? A terra do telhado verde, por mais que a gente pense, né, no projeto, né, alguns eu ainda escuto falar, é só jogar terra em cima da laje. Não é isso, né? A terra não vai em cima da laje, né? A gente vai ter a impermeabilização e uma série de camadas antes, né? Entre as plantas e a impermeabilização tem outras camadas, aí pelo menos 6 camadas, né? A primeira seria a membrana impermeabilizante, né? O material para garantir que a água não infiltre, evitando mofo, infiltrações. A barreira, que segura raízes, isso pode estar incorporado ao produto, dependendo da característica do material. O sistema de drenagem, tecido permeável, que a gente chama de camada filtrante também, na engenharia. A camada para acrescentar terra, né, a camada que vai terra, né, o substrato, como a gente chama também. E, por último, a vegetação. Então, no mínimo, a gente tem ali 6 camadas. E eu vou falar de outras ainda aqui para frente. Bom, o material de impermeabilização, então, ele vai ter que ter algumas coisas que a gente já falou. Resistência à raiz, primeiro ponto. Durabilidade, pelo menos 20 anos. O ideal, se a gente está falando de meio ambiente, a gente está falando de sustentabilidade, tem que ser um material reciclável, amigável. Eu não vou usar solvente, eu não vou trabalhar com materiais que pegam fogo, né? Então, trabalhar com materiais aplicados com chama. Né? Então, aqui existem opções mais adequadas ao tipo de área que a gente vai projetar. Logicamente que o impermeabilizante não pode deixar a água passar, então a impermeabilidade à água é fundamental. Então, não pode ter alta absorção de água, esse é um ponto importante, né? Às vezes a gente pega algumas membranas, as membranas cimentícias, as acrílicas, elas têm uma absorção de água muito grande, é uma área que vai molhar, secar o tempo todo, e isso vai acabar desgastando o material, entrando em fadiga, né, por ciclo de molhagem e secagem. Então, tem que ser um material aí de baixíssima absorção de água, de uma boa resistência mecânica, afinal de contas, a gente vai montar aí 4, 5 camadas sobre eles, né? Então, tem outros sistemas, sistema de irrigação, sistema de retenção de água. Então, ele precisa ter uma resistência mecânica para que a gente possa trabalhar todas essas camadas sobre ele e a capacidade, lógico, de absorver as deformações da estrutura. E aí, vou falar de um sistema DMC, que é a MC Plan, que é uma manta de PVC,
e aí nós temos uma versão específica para isso, que é a MC Plus 112F. Desculpa, está errado aqui, é F, tá, pessoal? Depois está corrigindo nos outros slides. Então, a vantagem dela é a adaptabilidade às interferências, instalação rápida, peso específico baixo. Poxa, pessoal, a gente está falando aí que em algumas situações a gente vai ter 200, 300, 500 quilos sobre a laje. Então, se a impermeabilização também for pesada, eu vou ter mais carga ainda. Às vezes essa laje está no limite para a gente aplicar um telhado verde. Se eu vier com uma impermeabilização com uma carga muito elevada, eu vou ter que fazer reforço ou eu vou ter que eliminar essa solução. Então, o peso específico do sistema nesse parte é importante. Para comparar aqui, nós temos a MC manta asfáltica. Uma manta asfáltica nossa em torno de 4 milímetros, ela vai ter em torno de 5 quilos por metro quadrado, só o produto, né, fora as outras camadas, né, de proteção e tal. Então, 3, 4 vezes mais. Declividades diversas, né, essa é uma vantagem do PVC, ele pode trabalhar com qualquer declividade. Durabilidade superior a 25 anos, limpeza e manutenção muito fácil, é auto-extinguível quanto a incêndio, é um material reciclável e tem resistência à penetração de raízes. Por isso, a MC indica nessas áreas uma manta de PVC específica para isso. Então, a MC Plan F ela vai trabalhar flutuante sobre a laje, então vai independer das movimentações. Em geral, quando a gente faz o projeto, né, quando o projetista vai fazer o projeto da impermeabilização, a gente sempre recomenda que ele setorize, né, então a gente vai criar pontos de fixação dessa manta, pontos de aderência dessa manta em perfis colaminados, e vai trabalhar essa manta em setores. Né? Qualquer problema, a gente vai trabalhar somente naquele setor. Se tiver uma infiltração, uma perfuração, a gente trabalha naquele setor. Isso é a setorização do projeto. O material tem alta resistência anti-raiz, com ensaios comprovados, isso é um ponto muito importante. A espessura é em 0,2, e a gente pode trabalhar em pisos, lajes, coberturas, sob proteção mecânica, jardins e floreiras. Alguns destaques importantes aí do material. Então, o primeiro ponto aqui, além de atender norma europeia e tudo, tem duas coisas que a gente pode destacar. A elevada durabilidade com resistência à putrescibilidade e envelhecimento. Isso é um ensaio importante, né, que é a questão de apodrecimento, de formação de fungos e bolores, né. Esse material, além de o PVC já ser um material bastante resistente, ele ainda tem tratamentos específicos contra o apodrecimento, né? É uma área que vai ficar sem insolação, altamente úmida, com alta proliferação de micro-organismos, ataque biológico e bioquímico, né? Então, é um material que precisa ter uma excelente resistência a isso, é o caso desse tipo de material, né? E a resistência à penetração de raízes conforme a norma europeia, né? Então, tem um ensaio específico para isso, né? Conforme a N13, aqui ficou bem pequenininho para mim, acho que é 548, mas está na nossa ficha técnica, é um ensaio específico. Aqui no Brasil, as nossas normas não têm ensaio contra a penetração de raiz. Então, qualquer material normalizado só pela norma brasileira, você não tem essa segurança, a não ser que seja apresentado um ensaio externo que o material resiste por alguma metodologia. Uma das metodologias que mais conhecidas é essa metodologia da norma europeia, que é bastante importante e que muitos materiais tradicionais não passariam. Então, esse é um ponto importante de cuidado. Um ponto também da aplicação, que é bastante importante, é a sobreposição. Então, o legal da manta de PVC é que a gente consegue fazer uma solda nesse material e ele se torna como se fosse um só, é uma fusão, né? Então, ela trabalha com sopradores a quente, sem chama, e a gente consegue fundir uma manta na outra, tornando a camada aí totalmente estanque. A quantidade de emendas de uma manta de PVC é muito menor, porque ela tem uma metragem por rolo muito maior. Então, são menos emendas e emendas muito seguras. Esse é um ponto importante também para a estanqueidade do sistema como um todo. E
sempre comento com os colegas, né, que trabalham com a gente em norma, em outras áreas, né, que o segredo da impermeabilização muitas vezes está no detalhe, né, e o detalhe é o ponto que pega ali por onde pode ter infiltração. Então, para detalhes, existe uma manta específica, a MC Plus 115 UV, é uma manta homogênea, não tem estruturante, ela é mais moldável, tem uma espessura um pouco maior para se fazer arremates, né, então tanto a questão ali dos bocais para os ralos e os cantos, né, reforços no canto, né, o que a gente chama de manchões para o canto, né, então para esses cantos vivos é importante fazer o reforço, né, então é uma manta resistente que eu posso usar tanto numa área exposta quanto numa área protegida, ela também tem as mesmas características de resistência à raiz, resistência ao UV e resistência ao UV especificamente, né, porque ela pode também ficar exposta, em algum caso pode ter algum ponto que a impermeabilização fique aparente, e ela também tem a resistência à putrefação. Os equipamentos, eu vou passar essa parte aqui um pouquinho mais rápido, eu não vou mostrar tanto quanto como que a gente aplica o PVC, aí o ideal é sempre que o PVC seja aplicado por um aplicador especializado, experiente, tem que ter um equipamento, esse equipamento tem um custo, né, treinamento da mão de obra também, tem que saber trabalhar com o equipamento, existem bicos diferentes, bico para detalhe, bico para emenda, roletes, esse daqui a gente chama de bico de papagaio para testar as emendas, né, e aí existem as técnicas de aplicação, então tem o kit do soldador, né, para fazer a aplicação da manta de PVC, então não é qualquer aplicador de impermeabilização, qualquer empresa que tem capacitação para trabalhar com PVC. Ela tem que ser treinada, ela tem que ter experiência comprovada para poder fazer esse tipo de serviço com segurança. Mas já existem muitas empresas de engenharia que trabalham com PVC com excelência aqui no Brasil, em várias regiões do país. Então, é algo que é crescente e acho que acaba sendo uma tendência hoje em dia para muitas áreas. Então, aqui a solda, o bico fica a 45 graus, a gente corre aqui paralelamente as duas mantas de PVC, e aqui fazendo a pressão com o rolete para fazer a fusão entre a manta de baixo e a manta de cima. As fixações mecânicas também, então a gente fala que é flutuante, o pessoal pensa que a manta está voando, né? Ela é fixada mecanicamente, né? Então sempre nas emendas ali a gente vai ter 5 centímetros mais ou menos para fazer a fixação mecânica, depois mais 5 para fazer a solda. Então aqui tem parafusos de fixação e distribuidores de esforços, que são posicionados aí de acordo com o projeto, né? No caso do telhado verde, a gente tem um espaçamento um pouco maior, porque a gente não vai ter efeito de vento, como numa cobertura exposta. Então, aqui, por exemplo, eles estão com 30 centímetros, mais ou menos. Em outras áreas de cobertura verde, esse espaçamento, às vezes, é um pouco maior. E aí vai de acordo com o projeto. Também tem as fixações de topo, então os perfis colaminados são perfis metálicos, fixados com parafusos e buchas, né, onde a gente vai fazer a finalização na parte vertical da manta de PVC. Então, ela tem que estar selado com poliuretano, né, principalmente nessas regiões de topo. A gente faz um corte aqui com a maquita, né, um corte aqui com disco de corte. Aqui por baixo vem um geotêxtil, e depois aqui a gente faz a solda. Esse perfil especial, pessoal, ele tem um revestimento de PVC na parte externa. Então, aqui a gente faz com o mesmo soprador a solda e a emenda entre o PVC do perfil e o PVC da manta. E aqui a gente embute mais ou menos 2 centímetros para dentro da área. Tem um detalhe ali na frente que vai dar para a gente ficar bem claro aí como que ele é feito. Depois que a gente fez a instalação, fez a camada amortecedora com geotexto, aplicou, fixou a manta, fez as soldas, os detalhes todos, aí a gente parte para o teste de estanqueidade obrigatório, né, para a norma brasileira de impermeabilização, 9574 e 9575, que estão sendo revisadas, inclusive, mas esse é um teste super importante, onde a gente coloca a água e verifica a estanqueidade do sistema. A qualquer ponto, a gente pode ainda fazer as correções. Isso pode ser feito em trechos, não precisa ser feito na área
inteira de uma vez. E aqui alguns detalhes de camada, né? Então, aqui vegetação, solo, camada filtrante, geralmente aqui vai ser um geotêxtil, camada drenante, existem vários tipos, né? Pode ser um gel composto aqui também, depende do projeto. Camada separadora, depois a manta de PVC, a MC Plan 112F, uma camada amortecedora, que em geral pode ser um outro geotêxtil, pelo menos de 300, 400 gramas por metro quadrado, ou pode ser até um isolamento térmico, dependendo da situação, pode ser também. E aí, o nosso substrato, por exemplo, a laje de concreto com a regularização. Tá? A regularização é aqui embaixo, tá, pessoal, para dar o caimento, para essa manta levar a água até as captações. Aqui é um detalhe de projeto também, então, olhando aqui em detalhamento, basicamente é isso. Aqui a fixação lateral sempre tem que ter, o ideal, dependendo do tipo, né, de manejo, tudo, em algumas situações a gente recomenda sempre uma proteção mecânica sobre a impermeabilização, porque o manejo ele é feito com pá, né, então vai lá, o pessoal cavuca a terra, planta, né, replanta às vezes, e aí com isso, a gente está falando de 20 anos aí pelo menos de durabilidade, então isso daqui protege mecanicamente o material de qualquer ferimento, isso é bem importante, né, e aqui, fixação do perfil em L, aqui selado com poliuretano, e aí o material sendo aderido até aqui. Lembrando que esse ponto tem que estar acima do nível de vegetação, pelo menos 10 centímetros, ok? Quando tem muretas, aí a gente faz a fixação no topo da mureta, deixando um espaço para fazer fixação de tela, porque essa proteção mecânica aqui tem que ser armada, e a terra, por exemplo, viria abaixo do ponto da manta de PVC, 10 centímetros. Aqui uma junta de movimentação para essa proteção mecânica, perfil colaminado aqui, para fazer a aderência do PVC em toda essa parte. Aqui a regularização dando caimento. Então, esse é um detalhe executivo importante, que serve tanto para laje convencional quanto para cobertura verde. Algumas obras interessantes, né? Essa é uma obra também tem sido uma tendência usar o telhado verde e fazer a captação solar, né, de energia com placas fotovoltaicas, ou agora existem outras tecnologias interessantes de membranas fotovoltaicas também. Então existem algumas opções aí muito interessantes, onde além de você ter todos esses benefícios, você pode agregar outros benefícios para a geração energética, né? Essa obra aqui lá na Espanha, uma área de 5.000 metros, né, você vê que é uma vegetação bem adequada com o tipo de área, né, você vê que é uma área mais seca, é uma vegetação também mais baixa e mais adequada para aquele tipo de clima, isso tudo tem que ser pensado. Aqui esse centro holístico na Espanha, peguei algumas obras da Espanha aqui para começar, que é uma área que cresceu muito também. Então aqui só gramíneas, né. Aqui essa outra obra, essa praça temática, isso aqui é uma praça, né, o pessoal passeia por aqui, utiliza toda essa laje, diversos tipos de vegetação diferente, de várias cores, inclusive. Outra área interessante aqui no México, né, esse Garden State, é um centro comercial, e no topo dele tem pistas aqui de Cooper, com jardim, aqui tem vidro, onde tem todos os andares para baixo, né, e toda a cobertura é uma cobertura verde e com áreas de recreação e tudo. Praticamente um parque, né, sobre o centro. Singapura também, alguns projetos interessantes, então aqui você tem uma área de trânsito de passeio, né, de pedestres, com a vegetação integrada. Também outro tipo de projeto lá na Malásia, em Singapura também. Outra vegetação, uma vegetação mais para climas mais secos, por exemplo. Então é isso, pessoal. Aqui para mostrar alguns exemplos, eu queria agradecer até aqui a presença de todos vocês. Vou entrar no chat aqui para a gente ver as principais perguntas e aí a gente vai conversando um pouquinho aqui.
O Edmir falou que é a manta de PVC, ele aplicou abaixo de um reservatório enterrado, depois construímos o reservatório, agora para aplicação em jardim suspensa nunca foi feito. Ela pode ser feita, sim, né, e é uma área bem interessante, Edmir. Deixa eu pegar mais para baixo aqui algumas perguntas que eu pulei. Obrigado aí pela presença. Muitos amigos aqui, ó, a Silvia, a Macô, o Jordi, a Leonilda. Obrigado aí pela presença de todos aí, vocês. Vamos ver aqui mais uma pergunta. O Alvimar aqui comentou que ele fez cobertura de fachada na sede do Sebrae, cobertura e fachada na sede do Sebrae, isso é no Espírito Santo, né, Alvimar? Deixa eu ver aqui. O Edmir comentou que a empresa já realizou várias obras com manta asfáltica, né, e a gente, no caso, a gente tem a manta asfáltica, mas a gente, para esse tipo de área, por todos esses motivos que a gente falou, a gente tem indicado mais o uso do PVC. Deixa eu ver aqui mais perguntas aqui. Pessoal, desculpa se a imagem ficou em algum cantinho aqui que atrapalhou. Eu aqui, para mim, não dava para ver, né, mas depois, quem quiser pode entrar em contato com o nosso marketing para consultar o material, a disponibilização do material, ok? Participação de certificado, eu acredito que vai ter possibilidade de um certificado, mas tem que conversar com a nossa equipe de marketing. Eu vou verificar com eles e aí a gente informa vocês. Peso médio de uma cobertura verde para ser considerado. Então, o peso médio, Sabrina, vai variar de acordo com a característica do projeto, né? Você viu que a gente tem projetos ali mais intensos, onde vai passar de 500 quilos, porque o substrato é o que mais pesa nesse caso, né? Além da vegetação. E áreas com menor peso, 50 até 150 quilos, que são aqueles de gramínea, né? Então, vai depender muito do projeto. Em geral, a gente considera aí pelo menos em torno de 100 quilos por metro quadrado. Então, isso para os sistemas mais simples. Mas o ideal, né, sempre é fazer esse cálculo no projeto de impermeabilização junto com o paisagismo. Né? Tem que ter uma compatibilização aí dos dois projetos para levantar toda essa carga. A impermeabilização em si, usando o PVC, ela é bem pouco representativa, porque já ia ter mesmo a impermeabilização na laje de cobertura, né? A gente ainda reduz um pouquinho a carga utilizando a manta de PVC. A solução, deixa eu ver, o Rafael comentou, seria a solução do sistema como um todo, projeto, produto, aplicação, mão de obra qualificada pela própria MC. Nós temos aplicadores que a gente qualifica, fazemos cursos para aplicadores a cada 2, 3 meses. Infelizmente, com a pandemia, esses cursos não estão acontecendo fisicamente, nós temos uma área na MC justamente para isso, e a gente dá treinamento prático, inclusive, para os aplicadores. O projeto, nós não somos uma empresa de projeto, mas nós conhecemos muitos projetistas de impermeabilização, a gente tem uma área de suporte para os projetistas de impermeabilização, eu sou um dos especialistas que trabalham com os projetistas para ajudá-los, tanto na tecnologia dos materiais, quanto no próprias dúvidas de projeto. Então, é tudo bastante integrado, na verdade, né? São empresas diferentes, cumprindo papéis diferentes, mas é algo bastante integrado no sentido técnico da coisa, né? Mas até pela operação fiscal e pela própria questão de foco mesmo, cada empresa vai dar o foco. A empresa de projeto vai fazer o projeto, integrado com o fabricante, que também ajuda no treinamento da mão de obra, e a própria projetista pode fazer a fiscalização, e o fabricante também ajuda nessas orientações de fiscalização, e lembrando que a gente tem um instituto, né, o Instituto Brasileiro de Impermeabilização, o IB, né, que ele colabora também com a qualificação dos aplicadores, credenciamento de aplicadores,
normas técnicas, tudo isso ajuda bastante para a gente ter segurança, e não só do PVC, né, de todos os sistemas. Acho que aí a gente tem que falar de uma forma geral. Essa apresentação vai ficar disponível depois no YouTube, para quem quiser assistir novamente. O Rafael falou que ele tem um empreendimento, podemos fazer parceria, estamos dispostos a conversar, temos material, indicamos aplicadores, projetistas, se vocês precisarem. A gente está aberto aí para fazer negócios e para que vocês tenham uma obra com sucesso. Então, a cobertura verde pode dar alguma amplitude ou aumenta a exposição de possíveis intempéries ao processo de biocorrosão. Na verdade, a cobertura verde vai depender muito do sistema, né, de drenagem e de captação e irrigação da água, mas, em geral, ela favorece a biocorrosão do impermeabilizante, né, porque eu vou ter ali um ambiente com terra vegetal, né, proliferação de fungos, bolores, e a gente vai ter um ambiente úmido, sem sol. Isso tudo favorece a putrefação de qualquer material que tenha origem em hidrocarbonetos, por exemplo, cimentícios, com resinas acrílicas, tudo isso é um ambiente mais crítico, então por isso a importância de um material que tenha resistência à biodegradação. O Alvimar falou aqui também, que já existe projeto, empresa no Espírito Santo que faz projeto e aplicação, trabalha em todo o Brasil, é verdade, nós temos um aplicador regional lá também, mais de um até, e em todo o Brasil a gente tem vários aplicadores, a VUP, o José Morgado, lá, nosso diretor lá do IB, Instituto Brasileiro, comentou aqui, informação importante, né, que a VUP, para essas áreas, elas devem ser de 20, 25 ou 30 anos, e é verdade, né, porque é uma área de difícil acesso, né, então vai ter quebra de revestimento, até a gente indica proteção mecânica por conta do próprio manejo das plantas, então é a área com quebra, pela norma de desempenho, ela vai ter 20, 25 ou 30 anos de vida útil de projeto. As garantias são as garantias legais, né, e as garantias vinculadas também às aplicações. E aí essas garantias são de acordo com o projeto e de acordo com a característica da obra, fora as legais. Coberturas verdes, a VUP deverá ser... é a mesma pergunta, desculpa. Vamos ver mais uma aqui. O Antônio Brasileiro comentou que é uma alternativa importante, mas com a baixa qualidade em várias construções, como fica a impermeabilização das coberturas? É verdade, a qualidade ela tem que ser levada em consideração como um todo, né? Se a gente não tem uma obra que consegue ficar estanque com uma impermeabilização tradicional numa cobertura verde, ela também vai ter problemas, isso vai ser carregado, né? Então, tem que ter a qualidade da construção, da estrutura e da impermeabilização como um todo. É óbvio, é uma obra com mais cuidados, né, e não dá para fazer sem projeto, precisa de projeto. O Renato é aplicador lá do Rio, instalação de coberturas verdes sob lajes, pode trazer um retardo no esgotamento de águas pluviais, é verdade, é uma das coisas que eu comentei, muito importante, né, e é importante a importância do estudo em projeto, exatamente, tem que ter projeto, né, vai ter um acúmulo maior de água, esse acúmulo de água também deve ser levado em consideração no cálculo, é verdade, né, e pode causar transbordamento, então a drenagem também tem que ser prevista, estudo de drenagem tem que ser feito. Outro dia eu estava comentando com um colega, né, falando se ele fez o diagrama de caimentos, e o colega falou que nunca viu num projeto dele, da construtora dele, diagrama de caimento. Então, a gente começa a se preocupar numa situação dessas, né? Se não tem nem diagrama de caimento, será que tem projeto de drenagem suficiente, né? Então, isso tem que ser bem pensado. Existe alguma cidade brasileira, algum incentivo financeiro? Existem até cidades verdes aqui no Brasil. Santa Catarina, se eu não me engano, tem uma cidade com certificação LEED. Existem algumas leis que estão saindo, mas com
incentivos financeiros eu tenho visto pouco ainda, mas é algo para se informar melhor. Uma fonte de informação interessante é o GBC, o Green Building Brasil. Vocês podem procurar com eles mais informações sobre isso, e o CTE, Centro de Tecnologia de Edificações, que também é um órgão certificador, eles podem dar mais informações atualizadas sobre isso, porque eles acompanham as certificações e acompanham esses projetos no dia a dia. O Jorge Rodrigues falou que participou de alguns projetos, que é um fator importante, incluindo o certificado do centro, no mesmo que eu falei, Centro de Tecnologia de Edificações, CTE, o CD da Avon de Cabreúva, pode ser consultado, inclusive, os resultados. Legal, Jorge, bom a gente ter casos de sucesso, né, com certificação, e como isso é importante. Ele deixou o link aqui no chat para quem quiser acessar. Quanto custa uma instalação dessa natureza em relação a uma tradicional? 20% a mais? A instalação é feita em igual tempo que a tradicional? Essa é a pergunta do Ilimar. Ilimar, vai depender muito do projeto. Em geral, ela vai partir aí de 20% a mais para cima. Em geral, ela vai ficar em torno aí de 50%, dependendo da característica do projeto, tipo de vegetação, né? Se ela vai precisar fazer algum reforço na estrutura, né? Tudo isso tem que ser levado em conta. É um projeto complexo, né, para calcular assim de bate-pronto, mas em torno aí de 20% quando a gente não tiver nenhuma alteração na estrutura, com plantas mais simples, com manutenções também mais baixas, né, e a 50% aí nos casos mais críticos. E aí a gente tem que separar também, que a gente tem que descontar outros custos, né? Então, se eu ia colocar um piso, eu não vou colocar o piso, eu tenho que descontar o custo do piso, da instalação do piso e tal. Então, tudo isso tem que ser compensado, é um cálculo mais complexo, tá? Mas é mais caro, sim, 20%, 50%, dependendo da situação. A existência da junta de dilatação, o Limar também perguntou, da existência da junta de dilatação como modo de encaixe. Sim, a junta de dilatação, em geral, ela vai estar no projeto, né, e ela vai ser o ponto de separador de água, né, então ela é o ponto mais alto. Há detalhes específicos da impermeabilização para permitir a movimentação da junta. Como é uma impermeabilização não aderida, então ela trabalha independente da junta. A gente vai fazer simplesmente alguns reforços nessa região, e aí o projeto já contemplará isso. Pessoal, muitas perguntas, eu agradeço muito aqui a participação de todos vocês. Eu não vou conseguir responder todas hoje, mas eu agradeço todas as participações. A questão dos ralos, aqui o Renato comentou, existem detalhes específicos para ralo. O ralo, em geral, no caso da cobertura verde, ele vai drenar em mais de um ponto, tem o ponto de baixo, tem o ponto superior, né, tem que ter grelhas para evitar a entrada de folhas e drenagem com geotêxtil para que não entre solo pelo ralo também. Então, tem alguns cuidados específicos de projeto para isso. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma, vou passar um pouquinho mais rápido. Aqui uma pergunta sobre membrana de poliuretano e manta de PVC. A membrana de poliuretano é um sistema aderido, né? Tem uma boa resistência também para áreas menores, para jardineiras. Eu acho que é bem legal, porque tem a dificuldade de moldagem, né, em áreas mais estreitas, então a gente pode usar o MC-Proof 2200 com tranquilidade. Áreas maiores, é um sistema fortemente aderido e um sistema que é muito suscetível à umidade do substrato. Então, nesses casos, a gente indica geralmente a manta de PVC para essas lajes que são maiores, ok? Um outro projeto aqui do Sebrae foi 400 quilos por metro quadrado, então tem áreas que realmente é mais que isso, né? Quanto mais intensa a vegetação, quanto maior o substrato, maior o peso. O José Viana perguntou se a manta de PVC é a mesma usada em bacia de mineração. Não é a mesma, é uma manta específica para bacia de mineração, tá? Existem outros tipos de manta de PVC, inclusive de túneis e tudo. Essa é uma manta específica para lajes, tá? Ela tem uma espessura menor, mas um estruturante que segura aí qualquer rasgamento, movimentação.
E esses ensaios específicos que eu comentei com vocês. A parte de putrefação, sim, ela tem uma tecnologia parecida. Vamos ver. Não, a MC, o José Ricardo perguntou se a MC faz projeto. Não, nós não fazemos projeto, nós indicamos, existem vários projetistas muito bons aí no mercado, que já estão extremamente experientes em projetos com PVC, e a gente pode indicar para quem precisar de contato. Deixa eu ver se tem mais alguma outra pergunta. Revestimentos antiácidos corrosivos. Aí, pessoal, já é outro. Jorge me perguntou sobre revestimentos antiácidos corrosivos. Nós temos produtos para isso, uretanos, epóxis, poliuretanos de alta resistência, mas aí eles são para outro tipo de uso, áreas industriais, né, áreas de rejeitos, efluentes, né. A manta de PVC, ela não vai ser, ela tem uma resistência química até que boa, mas não é para esse tipo de situação. Ok, pessoal, então agradeço muito a participação de todos, dei uma passada geral em quase todas as dúvidas. Logicamente não dá para esgotar todo o assunto nesse tempo, mas eu agradeço demais a participação de vocês. Qualquer dúvida, entre em contato com a gente, entre em contato com o nosso marketing, ou comigo, através do e-mail, do celular, e mais uma vez eu agradeço a participação, obrigado a todos, tchau, tchau, boa tarde para vocês.